Bom dia ou boa noite, povo de Deus. Shalom, a paz seja convosco, meus amigos. Terçou, então, minha gente, terçou, dia 5, 18ª semana do tempo comum. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sois meu Deus, libertador e meu auxílio. Não tardeis em socorrer-me, ó Senhor. Mesmo rejeitado por uma parcela da comunidade, o verdadeiro profeta de Deus não discrimina ninguém. Ao contrário, continua a interceder por todos e a eles estender a mão para ajudá-los a caminhar. Com certeza, meus irmãos, tá? O servir sempre, sempre vai ser para aqueles que você gosta ou não gosta. Júlio, calma, Julinho. Calma, Julinho, dizer mamãe. Tá ali meu filho, minha gente. Então, bora, minha gente, ver o que temos hoje para... Vocês já separaram a sua Bíblia aí. Vamos para Números, capítulo 12, depois Mateus, capítulo 14. É a continuação lá de onde paramos. Tá bom, minha gente? Bora agora orar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso bom Jesus, Senhor nosso, principalmente hoje, que o Senhor possa tocar os corações dos jovens, daqueles que podem ser servidores do Senhor, os sacerdotes, para aqueles que já estão no seu sacerdócio, que o Senhor possa abençoá-los, dando proteção espiritual, contra os ataques espirituais, contra os demônios, contra as potestades e os principados, para que os sacerdotes possam, Senhor, ser intermédio, porque a missão do sacerdote, com certeza, minha gente, é salvar almas, Ele tem um dom de Deus, que Deus deu. O seu sacramento, o seu sacerdócio é um sacramento muito sério. Muitos não compreendem, mas muitas vezes nem nós compreendemos, mas Deus está no comando de todas as coisas. Que nosso bom Jesus, com seu sacratíssimo coração, possa tocar os corações daqueles que já estão no seu sacerdócio, para que estes continuem sendo bons pastores, que não se desviem, e não saiam da trilha do bem. É que, com certeza, um caminho justo, apertado e difícil, e que o Senhor os proteja sempre, nosso bom Jesus. Virgem Santa de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Santo Arcanjo Miguel, nos proteja sempre. Todos os anjos e santos do Senhor nosso, todos os santos e anjos do Senhor, gratidão ao santo anjo da guarda, nosso zeloso protetor, que o Senhor amavelmente nos trouxe para que cada um de nós possamos, ao longo da sua vida, ter sempre bons conselhos. Amém, meus irmãos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vai pegar a sua Bíblia e vamos para a nossa leitura de hoje. Então, hoje é Números. Vamos lá, minha gente. Pega a sua Bíblia lá em Números, capítulo 12, do versículo 1 ao 13. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, Maria, Arão, criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope. E disseram: acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, a Arão e Maria: ide todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou a Arão e Maria. Quando se aproximaram, lhes disse: escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa, porque a ele eu falo face a face. É às claras e não por figuras que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? E, indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se, e no mesmo instante Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve.
Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: Rogo-te, meu senhor, não nos faça pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Palavra do Senhor. Bora para a segunda parte do nosso estudo bíblico. Lá no capítulo 12, então, minha gente, vamos lá. Versículo 1. O suposto motivo para a murmuração de Miriam e Arão contra Moisés foi seu casamento com uma mulher etíope, embora o verdadeiro motivo fosse a autoridade de Moisés como principal porta-voz de Deus. Minha gente, inveja isso? Não creio. As explicações para a identidade etíope incluem: ela era a segunda esposa de Moisés, de origem etíope, de Núbia, atual Etiópia, ou Sudão, com quem Moisés talvez tivesse se casado enquanto Zípora estava em Midian, visitando seu pai Jetro. Talvez Zípora, midianita, tivesse morrido e Moisés tivesse se casado novamente pouco depois. E Zípora e a mulher etíope eram a mesma pessoa. No versículo 2, a terminologia e o contexto sugerem que Arão e Miriam estavam desafiando a posição profética de Moisés como principal receptor da revelação de Deus. A questão ética era um subterfúgio para o verdadeiro desafio, a posição de liderança divinamente nomeada de Moisés. Miriam e Arão são citados de forma profética no Antigo Testamento. Você vai conferir em Êxodo, no capítulo 4, no versículo 14 ao 15, e no capítulo 15, do versículo 20 ao 21, tudo em Êxodo. Depois Miqueias, capítulo 6, versículo 4. E depois, minha gente, lá no capítulo 4 ao 5, Miqueias? Vamos ver aqui. Então vamos lá, minha gente. Depois, lá do 4 ao 5, a coluna de nuvem desceu para permitir um encontro pessoal para a revelação de Deus. No versículo 7 do capítulo 12, a coluna ser chamado de meu servo e de profeta fiel pelo Senhor colocava Moisés na mesma categoria de Abraão e do servo das canções, do servo de Isaías. Depois, no capítulo 2, no versículo 8, Deus declarou acerca de Moisés com ele falo boca afora. Claramente, literalmente, é isso que está dizendo aqui. Ele não tinha de para dizer Gregório, minha gente. Ele falava diretamente com Moisés. Algumas traduções têm diretamente, mas Moisés não podia ver a face de Deus. Você vai ver isso em Êxodo, no capítulo 33, versículo. Somente Jesus Cristo, nosso Senhor, realmente podia ver a face do Pai. Você vai ver em João, capítulo 6, do versículo 44 ao 51. A expressão denota o método direto pelo qual a vontade de Deus era transmitida através das palavras de Moisés, o que poderia ser traduzido de forma legítima por boca a boca, pois o que sai da boca de uma pessoa ressoa o seu caráter. Você vai ver em Mateus, capítulo 12, no versículo 34. Depois, continuando lá no versículo do 9 ao 13, a descrição da doença de Miriam com a neve, como a neve e como um feto natimorto, sugere uma série de doenças, desde de câncer de pele até a psoríase, ou até mesmo a lepra dos dias de hoje, a hanseníase. Todas essas doenças tornariam Miriam impura, de acordo com a lei levítica. Você vai ver em Levítico. Levítico capítulo 3, versículo 14. Arão e Moisés expressaram seu amor e preocupação por sua irmã, ao suplicarem com desespero em favor dela. Então aqui fechou até o 13. Depois, se tiver a continuação, nós vamos continuar. E aqui não passa nada, não passa nada, não passa nada. Fica tudo de importante, eu tenho que falar, eu falo, minha gente. Não importa se vai demorar ou não. Agora vamos para aquela parte de gravar na sua mente. Para você gravar agora, importância da humildade.
O texto destaca a mansidão de Moisés, tranquilo, né, minha gente? Com virtudes, em relação a virtudes. A mansidão de Moisés é um exemplo de virtude, enquanto a murmuração de Miriam e Arão revela orgulho e inveja. Respeito à autoridade. O episódio ressalta a importância de respeitar a liderança estabelecida por Deus, mesmo quando há questionamentos sobre suas decisões. Natureza da graça divina. Deus, apesar da rebelião, demonstra misericórdia, curando Miriam e perdoando o casal. Consequências do pecado. O pecado de Miriam e Arão teve consequências, mas Deus, em sua graça, proporcionou cura e restauração. Minha gente, se você plantar, você tem que plantar coisas boas, né? Para receber coisas boas. Aquilo que você plantar é uma carta que você enviou, vão te devolver, minha gente. A misericórdia de Deus, né? Quando é feita com amor, ela realmente faz milagres acontecerem. No caso da Miriam, foi este caso, né, minha gente? Agora vamos para a segunda leitura. Então, vamos ver o que temos, né? Mateus, pegando sua Bíblia lá em capítulo 14, 22 a 36. Mestre nosso, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, desculpa, gente, eu não aguento. Vocês imaginam a situação, minha gente? Jesus, nosso Senhor, tá? Imagina Pedro, minha gente. Vocês não imaginam a situação? Não, imagina, gente, para um pouco. Vocês imaginam tudo na barca, minha gente. Aqui não diz quem é que estava na barca. Todos, né? Mas vocês imaginam a situação. Olha só a audácia dele. Como ele é audacioso, Pedro, tá? Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água, né? E ele foi. Aí chegou na hora, começou a pipocar, né, minha gente? Não aguento. Aí Jesus fala assim: homem fraco na fé, por que duvidaste? Vocês imaginam, minha gente, né? Se hoje aparecesse Jesus Cristo, gente, ninguém ia acreditar, porque todos esperam Jesus assim. Ai, meu Deus, eu acho maravilhosas essas mensagens, eu acho a leitura, a liturgia, os ensinos de Jesus são o máximo, minha gente. Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Vamos para a leitura na Bíblia, a explicação. Lá na explicação bíblica, minha gente, no versículo 22, eu não tenho o versículo 22 e 36. Vai ter só 24. Então diz o seguinte: se o texto original declara que o barco dos discípulos
estava no meio do mar ou a muitos estádios, um estádio era equivalente a cerca de 185 metros da terra. A localização do barco é aproximadamente a mesma. João observou que o barco estava a 25 ou 30 estádios da Terra, uma distância que variava aproximadamente entre 4,5 a 5,6 quilômetros. O Mar da Galileia tem cerca de 13 quilômetros de largura, em seu ponto mais largo. Depois, lá no versículo 25, os romanos dividiam o período entre 18 e 6 horas em 4 vigílias de 3 horas cada. Assim, a quarta vigília da noite, às 3 da madrugada, ou às 6 da manhã. Depois, no versículo 26, a palavra espírito, ou fantasma no grego, era usada, não é fantasma, tá? É PH, então é fan, né? Mas fica F pra gente. Era usada na literatura grega para descrever visões em sonhos ou aparições de espíritos. Lá no Antigo Testamento, um termo estreitamente relacionado se referiu a um sonho ou visão em que alguém viu alguma coisa que não era real. Isaías, você vai ver, capítulo 28, versículo 7. E Jó, capítulo 20, versículo 8. O uso de Mateus pode significar que os discípulos imaginaram que seus olhos estavam enganando. A linguagem do texto não implica que a Bíblia apoia a crença de que os espíritos dos mortos vagueiam pela terra. As palavras as palavras sim, sou eu, são literalmente eu sou. A afirmação é um eco intencional de Jesus aos textos do Antigo Testamento, como Êxodo capítulo 3, versículo 14, e o identifica como Deus Yahvé. Aí chegamos até o 27, agora 33. A confissão dos discípulos de Jesus como o Filho de Deus não é de surpreender à luz de estreitas ligações entre este milagre e importantes paralelos do Antigo Testamento. O título Filho de Deus frequentemente serve de título messiânico no Novo Testamento, mas aqui ele também implica a divindade de Jesus. Tá? Yahvé anda sobre o mar como se fosse terra seca. Sua adoração de Jesus também confirmava seu crescente reconhecimento de sua natureza divina. Ver nota em Mateus, capítulo 4. Aí lá no capítulo Suzy. Tá? A natureza divina nós já sabemos, tá, minha gente? Não precisa ler nota, não, nós já sabemos. Lá no 34. Genezaré estava localizada na margem noroeste do Mar da Galileia, cerca de 8 quilômetros ao sul de Cafarnaum. Pois lá no versículo 36, o povo de Genezaré parecia estar informado da cura da mulher. E este milagre ocorreu na vizinha Cafarnaum e estabeleceu um precedente para a cura por meio do toque na borda do manto de Jesus. Agora, para a gente gravar na nossa mente, principalmente os temas, né, mais importantes. A fé essencial, a passagem nos ensina que a fé em Jesus é fundamental para superar as tempestades da vida e confiar em seu poder para nos guiar e proteger. Com certeza, a Trindade, minha gente, tá? O Espírito Santo de Deus sempre vai estar trabalhando. A oração é fundamental. Jesus se retirava para orar antes de realizar milagres, mostrando a importância da oração na vida do cristão, para fortalecer a fé e buscar a direção de Deus. Minha gente, sem oração não há evolução. Resumindo, é isso. Sem oração não há evolução, não tem como Deus te proteger, não tem como você crescer, não tem como você se santificar, não tem outro caminho. Se você não orar, o mundo espiritual não se abre para você, tá? Porque Jesus sempre orava, né? Se isolava, ia para alguns lugares para orar para seu Pai, né? Para o nosso bom Deus Pai. Então, depois, a importância da comunidade. A confiança em Jesus, primeiro. Devemos aprender com Pedro a confiar em Jesus em meio às dificuldades e não nos deixar levar pelo medo ou pelas circunstâncias.
Depois, a importância da comunidade. A passagem nos lembra da importância de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador em comunidade, fortalecendo a fé uns dos outros. Então, você tem que ser irmão dos seus irmãos. O objetivo de Jesus ter apóstolos, já falei para vocês, minha gente, porque ele poderia fazer tudo sozinho se ele quisesse. Ele era o Todo-Poderoso, é o Todo-Poderoso. Mas ele pegou os apóstolos, minha gente, para quê? Para ser exemplos para nós nos reconhecermos nos apóstolos, com todas as suas dificuldades, sua lentidão, né? Não, nada mudou, os eventos continuaram os mesmos, né? Depois lá, a certeza da vitória. Mesmo em meio às tempestades, podemos ter a certeza de que Jesus está conosco e que sua vitória é a nossa vitória. Com certeza, meus amigos, tá? Não importa, se você faz o bem, mesmo sofrendo, tá? Deus estará com você. Essa vida é passageira, nunca esqueça disso, nunca. Tá? Enquanto Deus reconhece, né, o valor do seu servo Moisés, os seus parentes procuram desclassificá-lo. Por fim, Moisés intercede em favor deles. Muitas vezes as contestações são frutos da inveja e dos ciúmes. A falta de fé impede-nos de reconhecer Jesus. Sem uma fé madura, podemos ser tragados pelas dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Eu já vou dizer para vocês o seguinte: se você entende, né, minha gente, que Deus é o Todo-Poderoso, Ele está em tudo, em todo lugar. A partir do momento que você já entendeu, que Ele vê, que Ele é presente, né, onisciente, onipresente, então Ele está em todo lugar. A partir disso, você não pode fazer mentir, invejoso, porque Deus conhece seu coração. Então, minha gente, com certeza, né, Deus conhece o seu coração. E Deus, se Ele quisesse vir sozinho, Jesus Cristo, Ele teria vindo. Mas Ele trouxe os apóstolos justamente para quê? Para ensinar a servir, a dividir, a viver em comunidade, né, a respeitar as decisões, né, de Deus. E com certeza, sem os apóstolos ali, muito mais dificuldade teríamos, né, em entender nosso Senhor Jesus Cristo, entender os planos de Deus. Amém? Minha gente, finalizando por aqui, até amanhã com a bênção de Deus. Shalom, shalom.